a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, pessoal. Bom dia. Os playoffs estão aí a toda, com muitas surpresas acontecendo. Tenho certeza que muitas pessoas aí estão um pouco chocadas com o que está acontecendo. Outras mais óbvias, mas o fato é que ele está aí, está pegando fogo. Nós, bocas malditas, também falamos coisas que, né? A Agatha daqui a pouco vai falar melhor aí. Ela que falou aqui nesse podcast e azarou todo mundo. Agatha, muito bom dia. Como você está nesses primeiros dias de playoffs? Muito bom dia, Drica. Infelizmente, o Oklahoma não está mais na pós-temporada, né? Mas tudo bem, acho que é impossível ficar triste com a temporada que a gente assistiu e tem sido muito legal, né? Eu acho que falei até no Twitter, eu fiz um bolão, participei de um bolão com os meus amigos e eu fui a única que colocou o Sacramento Kings passando, né? Eu preciso defender o time que eu acreditei desde o começo e 2-0, né, Drica? 2-0, esse é um dos pontos aí que tem surpreendido a galera, né? Mas antes de a gente falar dos jogos de segunda-feira, como a gente já havia comentado na semana passada, final de semana a gente não faz, né? Os episódios diários, porque somos filhas de Deus. Então eu vou passar rapidamente aqui nos resultados dos primeiros jogos, né? No sábado a gente teve Hawks e Celtics para abrir os playoffs. 112-99 para os Celtics. Nets Nets perdeu para os Sixers no sábado, o primeiro jogo. O Knicks venceu o Cavs e o Warriors perdeu para o Kings no sábado. No domingo tivemos a vitória do Lakers para cima do Grizzlies, a vitória do Heat para cima do Bucks, a vitória do Clippers para cima do Suns e o Nuggets atropelando o Minnesota Timberwolves. Neste momento temos Celtics 1-0, 76ers 2-0, porque jogou ontem, a gente vai falar sobre esse jogo, Knicks também 1-0, Kings 2-0 porque venceu ontem, também falaremos desse jogo agora, Lakers, Heat e Clippers abriram 1-0 nessa série. Agatha, só para passar rapidamente no final de semana, algumas coisas ali chamam atenção, né? Eu acho que ninguém imaginava que o Bucks perderia o primeiro jogo, perderia o mando de quadra. O Warriors e o Kings, apesar dessa bela campanha do Sacramento, acho que se esperava também mais do Warriors, principalmente já que está 2-0 já. Mas o que chamou atenção no final de semana foram as lesões, né, Agatha? Além aí desses resultados, como por exemplo do Heat, do Cavs, também talvez tenha surpreendido algumas pessoas. As lesões, né? Ja Morant disse que nem tinha usado a mão, Tyler Hero quebrou a mão, Antetokounmpo lesionou o cóccix, sei lá como é que se pronuncia. Enfim, tivemos aí algumas lesões no final de semana, que foi o saldo negativo, né, Agatha? Exatamente. Foi o que eu falei também, né? Postei lá no Twitter que essa temporada era muito diferente, essa pós-temporada, no caso, porque a gente estava vendo uma força praticamente total nos playoffs, né? Com exceção do Zion, que não jogou o play-in, e do Paul George, que ainda não voltou pro Clippers, a gente tá vendo todas as estrelas 100% entrando no playoff. E aí, já nesse final de semana inicial, a gente teve lesões do Giannis, que inclusive essa lesão específica foi muito determinante, né, para a derrota do Bucks nesse primeiro jogo, de um Heat que sofreu, inclusive, para chegar nos playoffs, né, e conseguiu vencer o Bucks com a ausência do Antetokounmpo. E do Grizzlies, né, o pobre do Ja Morant machucou a mão. No começo do jogo ele tava falando, tá muito fácil, tá bem tranquilo, machucou a mão e novamente o Lakers aí abocanhou essa primeira vitória, né? Então a gente tem o 8º vencendo do primeiro nesse primeiro jogo e o 7º vencendo do segundo no Oeste. E é uma loucura, de que eu acho que isso é um testamento de como a NBA hoje está parelha, né? Está, apesar de, obviamente, existirem times mais fortes,
uma mudança de peça pode fazer toda a diferença para a série. Exatamente, a gente tem aí algumas coisas, né? Porque não sabemos exatamente o que vai se suceder, né, daqui para frente com essas lesões, né? Como voltarão, quando voltarão para essas séries de playoffs. Antes de a gente falar de ontem, hoje a gente tem os segundos jogos aí de Atlanta Hawks e Celtics, Knicks e Cavs e Clippers e Suns. Esses são os jogos da noite, começando às 8 horas. 8, 8 e meia e 11 horas. Mas, Agatha, vamos falar de ontem, porque ontem nós tivemos dois bons jogos equilibrados, e 76ers e Sacramento Kings abrindo 2-0 aí em suas respectivas séries. Antes de a gente entrar minuciosamente aí em cada um dos jogos, você imaginava que tanto Sixers como Sacramento Kings abririam 2-0, Agatha? Olha, eu acreditei sempre no Sacramento, né? Preciso deixar isso bem claro. E eu sei do poderio, eu sei da capacidade, da resiliência, da calma que o Golden State Warriors tem para chegar onde quer chegar. Vide a última temporada, né? Que acabou campeão de uma forma que eu acho que poucas pessoas esperavam, né? Ele não entrou como grande favorito, não teve a melhor temporada da vida desse time, né? Inclusive, longe disso, mas conseguiu chegar e ser campeão. Agora, também acho que faltou para muita gente olhar com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho para esse Kings durante a temporada. Entender quem é Mike Brown, de onde vem Mike Brown, né? A gente olha hoje para essa série do Warriors e do Kings e a gente vê um Warriors sem resposta para tudo que o Kings faz e sim um elemento surpresa que é a grande chave do Warriors, porque o Mike Brown sabe desse time de cabo a rabo. O Mike Brown sabe provavelmente todas as jogadas, ele sabe todas as defesas, ele sabe tudo que o Steve Kerr faz para sair de uma situação e ele tem resposta para tudo isso. Nenhum dos dois jogos foi um chocolate do Kings, longe disso. Mas o Kings soube ter a resiliência que muitos times não têm contra o Warriors, né? Primeiro jogo, especialmente, o Kings passou praticamente o jogo inteiro atrás no placar. Esse não, esse o Kings passou o jogo inteiro na frente do placar, administrando, às vezes empatava, mas sempre tinha calma para passar à frente, porque tinha como solucionar esses problemas através de Mike Brown. Então, antes de mais nada, queria fazer um louvor aí, né? Uma menção honrosa para o trabalho de Mike Brown como técnico, primeiro ano, vindo depois de uma grande passagem pelo Warriors como assistente técnico, né? E fazendo esse 2-0. Então não me surpreendo, tá? Isso porque também o Warriors é o pior time da NBA fora de casa, né? A diferença do Warriors dentro e fora de casa é gritante, Drica. Fora de casa eles tomam 11 pontos a mais do que dentro de casa. Eles são o time que menos o segundo time que menos cede bola de 3 em casa e o terceiro que mais cede fora de casa. É uma discrepância absurda para um time que está em sexto lugar. Não vai ter mando de quadra em nenhum momento, em tese, né, durante esses playoffs. Então precisa começar a vencer fora de casa se quiser passar. E isso ainda não aconteceu. Não aconteceu, temos 2-0, agora a série vai para São Francisco, e é a primeira vez, né, Agatha, desde que o Curry, desde a era Curry aí, nesta era Curry, que nos playoffs o Golden State Warriors começa com 0-2, né, primeira vez. Então vamos ver como que o time vai se comportar, como você falou, a gente sabe da resiliência desse time, independentemente da situação, nunca, a não ser que esteja já o 4-0 sacramentado, não há como falar que esse time não pode, a gente sabe o que ele pode, mas tem algumas questões para resolver, né? Como você falou. Já que a gente já começou a falar sobre o Warriors, então vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos começar de trás para frente, né? O jogo do Warriors, que foi o último da noite de ontem, que a gente teve só esses dois jogos, Sacramento Kings e Warriors, e também Nets e Sixers, 114-106 para o Kings, um absurdo o que faz a torcida de Sacramento, é um barulho ensurdecedor, é um negócio assim absurdo dentro e fora da arena, né? Porque a gente viu vídeos aí no primeiro jogo fora da arena, a festa que foi, lembrando que o Sacramento não chegava aos playoffs há 17 anos, então há sim muito motivo para comemorar,
independentemente do resultado final, há muitos motivos para comemorar, até porque até ano passado jamais se imaginaria, né? E o Kings está aí, abriu 2-0 no atual campeão, também é bom lembrar. O Sacramento Kings terminou aí o jogo com 45, quase 46% de aproveitamento de field goal, 42 em 92, um aproveitamento de 3% baixo, 9 de 38, na linha do lance livre, 72%. Foram 41 rebotes, 12 deles ofensivos, 22 assistências, 5 bloqueios, 11 steals e 14 turnovers para o lado do Kings. No garrafão foram 54 pontos do Sacramento Kings, 20 pontos de segunda chance e 17 pontos no fast break, enquanto para o lado do Golden State a gente teve 40 pontos no garrafão, 11 de segunda chances e 12 no contra-ataque, então todos os números mais baixos, né, do que o Sacramento. Domantas Sabonis, que protagonizou aí uma cena em específico que a gente vai falar com o Draymond Green, mas terminou com 24-9-4, mais de 39 minutos em quadra. O Fox com 24-5-9 e o banco com 36 pontos. Pro lado do Warriors, assim, os números são mais ou menos parecidos, mas superiores, né? 47% de field goal, 32,5% dos 3 pontos, 83% da linha do lance livre, 41 rebotes também, só que apenas 9 deles ofensivos, diferentemente do Kings. Foram 18 assistências, 6 steals, 2 blocks e 20 turnovers. Curry, mais de 40 minutos em quadra, 28-3-6. No entanto, da linha dos 3 pontos, apenas 3 de 13 para o Curry, o que é bem estranho, né? O Wiggins terminou com 22-5, mais de 39 minutos também em quadra, e o Klay Thompson com 21-5-3. O banco contribuiu com 21 pontos. E como eu já disse, nos pontos do garrafão, segunda chances e também no contra-ataque, o Warriors aí com números menores, né, do que os do Sacramento Kings. O Curry, apesar do baixo aproveitamento da linha dos 3 pontos, foi o cestinha, né, com 28, 24 para o Sabonis. O Kevin Looney ficou aí atrás do Sabonis também nos rebotes, 9 para o Sabonis, 7 para o Looney. Nas assistências, 9 para o De'Aaron Fox, 6 para o Curry. E nos bloqueios, 2 para o Kevin Huerter e 1 para o Curry. Agatha, queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses números, né? Me chamou bastante a atenção a alta minutagem de alguns jogadores, dos principais jogadores e dos que dominam aí todas as estatísticas, né? Sabonis, o Curry, enfim, os dois com maior tempo em quadra. Mas um aproveitamento baixo, né, do Curry da linha dos 3 pontos, muito por conta do que você acabou de falar, né? O Mike Brown conhece como poucos esse time do Warriors e sabe o que fazer para limitar esses espaços. É aquela coisa, a gente sabe que o Curry, ele vai fazer o que ele tem que fazer, mas você consegue limitar e fazer com que eles tenham noites não tão boas. E aí, isso reflete no resultado final, né, Agatha? Reflete, Drica. Ontem eu vi o Curry fazer 3 airballs, né? Não é uma coisa que a gente Você já tinha visto isso alguma vez na sua vida? 3 Então, em uma partida? Não me recordo, sendo muito sincera. Ele tava um pouco, eu não diria perdido, mas pra você ter uma noção, ele teve 3 de 13, né, nas bolas de 3, 23%. Curry em playoffs não é essa pessoa. E, de novo, é preciso falar, é preciso honrar o trabalho de Mike Brown, né? E de De'Aaron Fox. O Fox, ele não estava muito bem no primeiro período da partida, até o terceiro quarto, na verdade, né? Ele teve 2 de 10 na bola de 3. Mas ele tá fazendo esse trabalho defensivo junto com os outros jogadores, de marcar o Curry. E ontem, especialmente, o Sacramento Kings foi muito inteligente com relação às faltas, né? O Sabonis terminou com 5, o Huerter também, mas isso bem no final do jogo. No primeiro período ainda, o Draymond Green já estava com problemas de faltas e o Kevin Looney também. E o Andrew Wiggins também terminou com 5. O Green teve aquele lance totalmente infeliz, né, em cima do Sabonis. Eles já estavam nessa briga há um tempo, já estava rolando uns desentendimentos, faltas e tudo mais, e aí rolou aquele lance que é lamentável, né? O Sabonis deveria ter segurado o pé do Green? Não. O Green ali, se ele cai, ele já conseguia que o Sabonis tomasse uma flagrante só por ter segurado a perna dele. Mas o Green, ele tem
aquele toque especial de sempre, né? E decidiu dar um baita de um pisão no Sabonis. Foi ejetado como a flagrante 2 e ainda não admitiu o que ele fez, tá? E um outro destaque negativo desse time do Warriors foi o Jordan Poole, né? A gente até entrou numa briga no Twitter esses dias aí por causa do Jordan Poole, fazendo uma gracinha, mas ele teve 1 de 7 ontem, 14%, 0 de 3 na bola de 3, não contribuiu em nada. O Gary Payton II contribuiu muito mais e Steve Kerr vai ter que achar respostas para um plano de jogo do Kings que tá dando muito certo. O Kings não precisa vencer de muito, Drica. O Kings só precisa vencer. E enquanto estiver fazendo isso que fez nos primeiros 2 jogos, vai conseguir entregar. Primeiro jogo, por exemplo, o Trey Lyles, ele foi o grande destaque, né? Todo mundo perguntou do cara. O cara era incrível. Nesse jogo ele só jogou 14 minutos. Outros jogadores apareceram e entregaram. Então, a gente tá vendo também a profundidade que tem esse banco e esse time do Kings. Eu continuo com o Kings, tá? Você está firme e forte. E eu também acho. Ontem eu tava conversando com um amigo que jura que o Warriors vai ser campeão da NBA. Eu falei, olha, eu acho melhor você retirar sua aposta. Até porque eu tô muito crente, assim, no Sacramento. Por isso que você falou, pela consistência, pela profundidade, pelo profundo conhecimento do Mike Brown com relação ao Warriors, por conseguir se ajustar durante a partida e limitar, porque é o que você falou. O Kings não precisa ganhar de muito, ele precisa ganhar. Então, assim, ó, se ele em um jogo conseguir limitar o Klay Thompson, no outro conseguir limitar o Curry, no outro conseguir limitar o Jordan Poole, e ir minando essas peças que a gente sabe que podem desequilibrar e desequilibram pelo lado do Warriors, pronto. Do outro lado, a gente tem um time muito forte defensivamente e muito equilibrado para fazer com que essa pontuação ela seja distribuída e consiga fugir de alguns ajustes que, obviamente, o Steve Kerr vai fazer ao longo da série. Então, assim, já está 2-0. Claro, a gente tem que saber como o Kings vai se comportar agora em São Francisco, né? Sem esse apoio brutal da sua torcida, que está sendo um espetáculo à parte. Mas eu acredito piamente que não chegou aqui por acaso, fez uma temporada regular, de fato regular, merece estar aqui e está mostrando que chegou para os playoffs para jogar os playoffs da maneira que ele precisa ser jogado, para ele vencer jogos. Como, quanto, não importa. Com relação ao Draymond Green, só pra gente não deixar passar, né? Lamentável, de fato. Obviamente, né? Eu vi o Klay Thompson falando, não defendendo o Green, mas dizendo que o Sabonis não deveria ter feito aquilo. Beleza, não deveria, né? Mas agora você pisar a ponto de o cara ter que fazer um raio-x pra verificar se tá tudo bem com o pulmão e as costelas dele, aí você se passa um pouco, né? E o Draymond Green falou também, é segundo, terceiro jogo, sempre agarro o meu pé, isso é inadmissível, eu preciso aterrissar em algum lugar. Primeiro que ele não estava aterrissando em lugar nenhum, né? Mas enfim, não é incomum vindo de quem vem, né, Agatha? E o Warriors e o Kings agora vão para São Francisco na quinta-feira. Quinta? Dia 20? Isso, quinta-feira à noite, 11 horas da noite, é o terceiro jogo dessa série. Se o Kings roubar um joguinho lá, aí a coisa complica bastante. Agatha, 76ers e Nets. Eu acho que essa já é uma série um pouquinho mais, assim, que a gente tinha uma noção de que aconteceria o que tá acontecendo, né? 2-0, mas ontem, em vários momentos do jogo, o jogo muito equilibrado, né, Agatha? Mas o Embiid, aí o Embiid resolveu que jogar como MVP, né? Drica, não tem muito o que dizer sobre essa série, a não ser que o Brooklyn Nets está fazendo um exímio trabalho, tá? Apesar de ter perdido os 2 primeiros jogos, jogou muito bem nos 2, especialmente no segundo, em que chegou a liderar até por 10 pontos, né? Teve uma liderança, trocas de liderança durante boa parte do jogo, né? A partir ali da metade do terceiro quarto, o 76ers tomou a frente e liderou. Faltam algumas peças ainda nesse Brooklyn Nets, mas a troca que eles fizeram aí, né, pelas grandes estrelas, gerou para o Nets um grande futuro. Cameron Johnson jogando muito bem, Mikal Bridges, tem uma série de jogadores interessantes, Nick Claxton, né, fazendo um grande trabalho defensivo, Royce O'Neal. Tem uma galera muito legal nesse Brooklyn Nets. É um time pro futuro, é um time que pode chegar mais forte ano que vem. E tá dando um pequeno trabalho aí, sim, pro Philadelphia, tá? Não tá mamão com açúcar igual foi o jogo do Boston, igual foram outros jogos.
é uma série que está interessante. Acho que vai acabar 4-0, 4-1, mas não sem entretenimento. Espero que os jogos do Celtics continuem como o primeiro, gostaria de dizer, tá? Eu gosto de paz, tranquilidade, então bora lá. Mas hoje tem e eu sempre fico com o pé atrás. Agatha, acho que é isso, né? A gente volta amanhã pra falar sobre isso. Daqui a pouquinho lá no nosso Instagram a gente coloca a aposta do dia. E fiquem atentos às nossas redes, pois estamos em Gramado, estaremos no NBA Park e traremos todos os detalhes pra vocês. Algo a mais, querida? Só isso mesmo. Um beijo, até amanhã. Um beijo.